Olá, meus amigos, beleza? Estamos de volta aí analisando o Estatuto da Polícia Civil do Estado de Alagoas. O título 1 já foi esquematizado no nosso bloco anterior. Aqui agora, na nossa visão geral, né, sobre a norma estadual, vamos dar uma olhada no título 2, que vai trazer a estrutura do quadro de pessoal da Polícia Civil que está estabelecido nos anexos 1 e 2 da Lei 3437, em especial dando uma atenção aos cargos previstos naquela norma. Vamos dar uma olhada, porque é importantíssimo que você entenda que existe no âmbito da Lei 3437 um agrupamento desses cargos classificados em parte permanente e parte suplementar. A parte suplementar, pessoal, é aquela parte que é mais antiga. É aquela parte onde vários cargos que existiam até 1975, com a entrada em vigor da Lei 3437 naquele ano, faz com que aqueles cargos deixassem de ter uma vida posterior, uma vida futura. São cargos que permanecerão existindo, mas que não serão providos novamente por concurso público. À medida em que eles forem esvaziando, né, que eles forem sendo vagados, né, quando vai ocorrer a vacância daqueles cargos pela aposentadoria dos antigos servidores, os cargos eles serão extintos, tá? Então a parte suplementar é uma parte que será extinta à medida em que os cargos forem vagando, né? Então, extinta quando ocorrer a vacância daqueles cargos. É uma forma menos traumática da legislação se organizar em uma reestruturação de cargos, né? Então o pessoal que estava trabalhando continua trabalhando no seu respectivo cargo, mas aquele cargo que ele ocupa, quando ele se aposentar, ninguém vai entrar no cargo dele, o cargo dele vai ser extinto, certo? Vamos lá então dar uma olhadinha nessas atribuições que estão previstas lá no artigo 15, onde a gente começa a análise dos dispositivos fazendo algumas ponderações importantes lá atrás. Eu queria que você desse uma olhada em um cargo que aqui está nominado como inspetor de polícia, e eu queria que você desse uma olhadinha nesse tal desse inspetor de polícia previsto no artigo 15. É competência do inspetor de polícia dirigir órgãos executivos em operações policiais, chefiar a execução ou ainda executar as investigações relacionadas com a prevenção, com a repressão de ilícitos penais. Agora, no terceiro ponto, vai ficar ainda mais claro sobre quem nós estamos falando. É competência do chamado inspetor de polícia instaurar e presidir inquérito policial. Quem é que tem competência, segundo o Código de Processo Penal, para instaurar e presidir inquérito policial? É isso mesmo, é o delegado de polícia. Então esse tal desse inspetor de polícia é o cargo que hoje nós conhecemos como delegado de polícia, tá? Então, quando a norma fala inspetor de polícia, na verdade ela está falando do que a gente conhece hoje como delegado de polícia. Professor, mas e na prova, como funciona? Bom, já te expliquei, você já apertou a minha mão no primeiro minuto que a gente conversou sobre essa norma. Na sua prova, vale a literalidade da legislação. Então, se numa questão de prova te afirmar em um item que é competência do inspetor de polícia instaurar e presidir inquéritos policiais e processos contravencionais, esse item vai estar correto. Literalidade dos dispositivos. A gente só vai explicando para você não ficar perdido quando se deparar com coisas absurdas quanto essa nomenclatura um pouco antiga do nome do cargo que hoje é o delegado de polícia, tá? O inspetor de polícia, atualmente delegado de polícia, mas na sua prova vale o nome que está lá na legislação do artigo 15, é competente também para formalizar prisão em flagrante. Então a prisão em flagrante vai ser comunicada, vai ser apresentada, a detenção em flagrante vai ser apresentada à autoridade policial, no caso o artigo 15 diz o inspetor de polícia, que vai analisar aquela situação para proceder à nova etapa da prisão em flagrante, que é a formalização do auto de prisão em flagrante.
também vai informar pedidos de habeas corpus e também representar a autoridade judiciária sobre a necessidade ou ocorrência de prisão preventiva de indiciados em inquéritos. Então, representar significa, para quem não é da área do direito, significa pedir a prisão preventiva daqueles que estejam respondendo a inquérito policial sobre a sua autoridade, tá? Além disso, executar missões de caráter sigiloso e ações de interesse da segurança pública. O mesmo artigo 15 fala para a gente qual é a exigência de escolaridade. Exige-se aqui mais uma prova de que a gente está falando realmente do que hoje a gente conhece como delegado de polícia, porque exige-se desde sempre a habilitação em curso de direito. Quem é que tem que ser formado em direito? É o delegado de polícia. Então está mais do que provado aí que esse tal desse inspetor de polícia, do artigo 15, é o que a gente conhece hoje como delegado de polícia. Tranquilo? Seguindo na dinâmica, vamos falar um pouquinho sobre o cargo de escrivão de polícia previsto no artigo 16. O escrivão de polícia tem como competência supervisionar e fiscalizar os trabalhos cartorários, né? Os trabalhos cartorários. Quando se fala cartório, não é aquele cartório que você autentica documento, não é nada disso, é porque cada unidade policial tem uma seção lá dentro chamada cartório da delegacia, e nesse cartório da delegacia é onde ficam os escrivães de polícia dando andamento no inquérito policial, por isso se fala atividade cartorária. É também competência autuar os inquéritos e processos iniciados, distribuindo aos escrivães auxiliares. Então, quem vai presidir e instaurar um inquérito é o inspetor de polícia, entre aspas, né, entre parênteses, delegado de polícia. Ele é que decide quando vai instaurar um inquérito policial. Cabe ao escrivão de polícia formalizar isso hoje em sistemas informatizados, autuando esses inquéritos. Então, o delegado de polícia faz só um documento chamado portaria inaugural, que é a portaria que inicia o inquérito policial. Cabe ao escrivão agora pegar esse documento e transformar isso em um inquérito propriamente dito nos sistemas de informática da polícia, certo? Também é competência do escrivão de polícia prestar todas as informações quando solicitadas pelas autoridades policiais. A gente viu quem são as autoridades policiais, né? Secheco de Del, são as autoridades policiais previstas na Lei 3437. Executar, quando for necessário, em qualquer circunstância, as atribuições do chamado escrivão auxiliar. Quem é esse escrivão auxiliar? É porque lá em 1975 você apertou a minha mão e você disse que ia estudar conforme está exatamente do jeitinho que está na legislação. A gente não vai se preocupar com como é na vida real. O que nos preocupa é acertar a questão de prova. E para acertar a questão de prova, a gente tem que entender que esses cargos, a gente vai ver vários desses cargos. A gente vai ter um indivíduo que tem uma escolaridade maior, que vai chefiar e coordenar a equipe dos auxiliares daquele cargo. Isso acontece com o escrivão de polícia, porque nós temos o escrivão de polícia, propriamente dito, e nós vamos ter o escrivão auxiliar de polícia, que, de acordo com a Lei 3437, é um outro cargo, tá? Então, não é a dinâmica atual, mas não nos interessa a dinâmica atual, nos interessa a literalidade da legislação, e na legislação nós tínhamos à época essa estrutura, um que vai coordenar, que é o escrivão, e o outro que vai executar, que é o auxiliar. O escrivão auxiliar, portanto, ele dá cumprimento às formalidades processuais, vai colocar a mão na massa, lavrando termos, autos, mandados e etc., observando os prazos necessários para o preparo, ultimação e remessa dos inquéritos ao Poder Judiciário, preparando os expedientes, né, os documentos oficiais, as certidões, acompanhando, quando necessário, a autoridade policial em diligências externas e executando a escrituração de livros no âmbito do cartório da delegacia. E aí a gente vê que a legislação ela colocou então o escrivão e o escrivão auxiliar como sendo um outro cargo,
trazendo níveis de escolaridade distintos para eles. E olha, cuidado, eu não estou dizendo que esse é o nível de escolaridade que é o que é cobrado no seu edital. Não é, porque lá atrás eu disse que várias coisas que a gente veria na Lei 3437 são coisas que não são mais de acordo com a vida real. Uma dessas coisas, por exemplo, é o nível de escolaridade exigido para o escrivão de polícia, quando lá à época, e conforme o artigo 16, exigia-se o segundo grau para ser escrivão, tá? O segundo grau. Já para ser escrivão auxiliar, exigia-se apenas o primeiro grau. Então, o escrivão era segundo grau e o escrivão auxiliar era primeiro grau. Professor, como é na vida real? Na vida real não existe mais escrivão e escrivão auxiliar. É um cargo só de escrivão, aí você vai tendo mais experiência, você pega uma chefia, pega a chefia de cartório, que aí corresponderia ao que é escrivão. E também, na vida real, é nível superior, são cargos já de nível superior. Mas a gente não está estudando na vida real, o que a gente está estudando? Lei 3437. Copiou, colou, botou na sua prova, é isso que você tem que conhecer. Aí nós temos agora o cargo de agente de polícia, já antecipando. Da mesma forma que nós tínhamos o escrivão e o escrivão auxiliar, nós teremos o agente e o agente auxiliar, na mesma dinâmica, sendo o agente segundo grau, conforme a Lei 3437, não conforme o edital, que é atualmente de nível superior, e esse auxiliar era primeiro grau. Tá? O agente de polícia é responsável por dirigir as equipes policiais incumbidas das tarefas determinadas pela autoridade policial. Instruir e orientar os policiais que estão sob sua chefia, assim como executar, quando for necessário, tarefas atribuídas ao auxiliar. Perceba que o cara que vai ser o chefe, o agente, que vai ser o chefe, na ausência de um auxiliar, ele tem também competência para colocar a mão na massa para fazer efetivamente aquele trabalho. O auxiliar, ele vai colocar a mão na massa, Então a dinâmica é sempre essa. Você tem o agente, que é mais responsável por coordenar as equipes, e o auxiliar, que é quem vai efetivamente colocar a mão na massa, investigando os atos ou os fatos que se caracterizam ou possam se caracterizar como infrações penais. Executando intimações, notificações para os envolvidos no inquérito policial, executando as atividades necessárias para a prevenção e repressão das infrações penais, bem como realizar segurança de autoridades. Então, essas são as competências do agente auxiliar, previsto no artigo 19. Nós tínhamos ainda um cargo, que hoje já não existe mais também, um cargo previsto no artigo 20, que é o cargo de motorista policial. O motorista, ele era um policial que ele era responsável tão somente pela parte de transportes, competindo a ele dirigir veículos automotores em operações policiais e auxiliando os agentes de polícia nas tarefas de caráter policial. Ele era responsável por conservar, o funcionamento dos veículos. E aí tinha como nível de exigência apenas a 4ª série primária para esse cargo, conforme está lá no artigo 20 da Lei 3437. Então percebe que tudo aquilo que eu havia falado com vocês sobre uma norma que é uma norma muito antiga, que tem coisas lá que não são conforme a realidade, mas que precisam ser estudadas, agora a coisa está ficando cada vez mais clara. São cargos que já não existem mais, mas que tendo lá o cargo e tendo a competência, o examinador pode simplesmente perguntar a competência de determinado cargo. Vamos lá. Falar agora do perito criminal, que tem por competência, conforme o artigo 21, fazer os exames periciais em local de infração penal. Infração penal, segundo o Código de Processo Penal, infração penal deixou vestígios? Tem que ter perícia. Quem vai até o local fazer a perícia desses vestígios? O perito criminal. Realizar exames em documentos, verificando, por exemplo, se o documento é verdadeiro, se o documento é falso, assim como exames grafotécnicos. O que são exames grafotécnicos? São aqueles exames de comparação de letra, para ver se a letra da pessoa, a letra que está ali no documento, é realmente daquela pessoa ou não, se foi falsificada. Então, esses são exames grafotécnicos. Perícias contábeis,
importantes nos crimes de licitações, crimes contra a administração pública, esses crimes mais do colarinho branco, né? Até o próprio crime de tráfico de drogas também é necessário sempre fazer uma perícia contábil na lavagem de dinheiro correspondente ao tráfico de droga ou no tráfico de drogas propriamente dito. O perito criminal vai fazer análise química, mineral e análises orgânicas no âmbito dessas perícias e executar os trabalhos relacionados ao campo de atuação que é a criminalística. Perceba que o nível de escolaridade que se exigia à época para o perito criminal era que ele fosse formado em Direito e que tivesse um curso de especialização em perícia criminal. Então, lá em 1975, para ser perito criminal, você tinha que ser primeiro formado em Direito, depois fazer um curso de perícia criminal, como se fosse uma especialização em perícia criminal. Perito policial de local. Então, assim como nós temos o agente e o agente auxiliar, o escrivão e o escrivão auxiliar, nós temos o perito criminal e aquele que vai ser o auxiliar do perito criminal, que é o perito policial de local, previsto no artigo 22 da norma estadual, que tem por responsabilidade, por competência, fazer levantamento de local de crime, cooperar com a perícia criminal e também com os órgãos de investigação e prestar quaisquer esclarecimentos à polícia judiciária, exigindo-se aqui para o auxiliar ou segundo grau ou equivalente, além do curso de perícia criminal, certo? Existem outros cargos ainda que estão lá presentes na Lei 3437 que são ainda mais absurdos do que alguns que a gente já viu, como por exemplo o escrivão auxiliar ou o motorista policial, que é o fiscal de guarda de presídio. Lá em 1975 ainda não existiam os cargos de agente penitenciário, tampouco com a emenda constitucional número 104 a polícia penal no âmbito estadual, federal ou distrital. Não tinha ainda. Quem fazia a segurança dos estabelecimentos prisionais eram policiais civis. À época você tinha o fiscal de guarda de presídio. O fiscal é o chefe, né? Ele tem por responsabilidade chefiar as equipes de guarda de presídio, fiscalizando, distribuindo e organizando a escala de serviço dos guardas de presídio, tomando as medidas e providências para o desempenho do serviço. Exigia-se do fiscal, aí olha como a legislação dava um tratamento bem desrespeitoso à atividade penitenciária, né? Olha aí, primeiro grau, o fiscal, o chefe, porque esse é o chefe. Porque o guarda mesmo é esse aqui do artigo 24. O fiscal é o chefe dos guardas e o guarda, o carcereiro, é esse aqui, que tem por responsabilidade cumprir a escala de serviço, executando as atividades que forem determinadas e outras missões determinadas pela autoridade superior. Do guarda de presídio exigia-se apenas a quarta série, né? Apenas a quarta série primária para o guarda de presídio. Então nós temos o fiscal do guarda, que era segundo grau, que era o chefe dos guardas, e o guarda de presídio, que estava dentro da Polícia Civil e não no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária, não no âmbito da atual Polícia Penal. O artigo 25 traz para a gente aqui um parênteses, né? Se você está achando esse momento da aula um pouquinho, digamos, menos interessante, você está coberto de razão. Quando a gente precisa analisar competências dos cargos, a gente precisa passar pela literalidade dos dispositivos. E não tem outra forma de passar pela literalidade senão vendo a própria literalidade. Óbvio que eu vou sempre explicando e detalhando e chamando a sua atenção para os pontos especiais. Mas é uma partezinha mais chata, o título 2 é uma partezinha mais chata. Para a sua sorte, eu estou abrindo esse parênteses aqui, porque para a sua sorte eu tenho uma forma ainda mais interessante de estudar esse título 2. Já já ela vai ser apresentada para você. Datiloscopista policial, ele era responsável, conforme o artigo 25, por orientar e executar a coleta das impressões digitais, impressões papilares, impressões plantares, né, da planta dos pés, inclusive para fazer a necropapiloscopia, que é a identificação de cadáveres. Orientar a classificação e a subclassificação das impressões digitais coletadas, fazer levantamento dessas impressões papilares, que são localizadas
como vestígio de crime em local de infração penal, executando trabalhos necessários para o esclarecimento do crime e fazer as perícias papiloscópicas. Exigia-se à época, em 1975, quando da publicação da Lei 3437, o segundo grau para o datiloscopista. Todo mundo não tem um auxiliar? O datiloscopista tem o seu auxiliar também. O auxiliar vai colocar a mão na massa, recolhendo, propriamente dito, as impressões digitais, palmares e plantares, inclusive nos cadáveres, fazendo o levantamento das impressões papilares em locais de crime e outras tarefas designadas. Exigia-se o primeiro grau para o auxiliar. Então, segundo grau para o datiloscopista, primeiro grau para o auxiliar. O médico legista, do artigo 27, tem por competência estatutária prevista na Lei 3437 desempenhar as funções inerentes à sua profissão, organizando o serviço que esteja sob a sua responsabilidade, quando for necessário se deslocar para fora da sede, para executar a perícia médico-legal. Exigia-se ali, né, do médico legista, aqui não mudou, aqui é um dos poucos que continua tendo essa exigência, medicina. Para ser médico legista, somente formação em medicina, exigindo-se como complemento curso ou estágio na área específica de medicina legal. O médico legista tem um auxiliar? Tem também. Esse auxiliar é chamado auxiliar de necrópsia. O auxiliar de necrópsia, do artigo 28, traz por competência auxiliar o legista no cumprimento das suas atribuições, quando for designado outras tarefas, exigindo-se o primeiro grau primário aí para o auxiliar de necrópsia, beleza? Aí, pessoal, olha só, a gente viu o inspetor de polícia, que hoje é o delegado de polícia, a gente viu o agente de polícia e o seu auxiliar, o escrivão de polícia e o seu auxiliar, o datiloscopista e o seu auxiliar, o médico legista e o auxiliar de necrópsia, que é o auxiliar do médico legista. Aí a gente viu o fiscal do guarda era segundo grau, né? O guarda de presídio, e tem um que está abaixo do guarda de presídio. Aí a legislação foi muito da mal educada com o tratamento penitenciário. Colocou um que era abaixo do guarda de presídio, que era o chamado carcereiro. Olha o coitado do carcereiro. E quando eu estou falando coitado do carcereiro, você que atualmente é policial penal, não se sinta ofendido, não estou me referindo à sua atual profissão, extremamente importante no ponto de vista da segurança pública dos estados, do DF e também federal. Não estou falando de você, inclusive eu jamais poderia falar da polícia penal, sendo que eu, professor, já exerci inclusive cargo de polícia penal, também tenho maior admiração pela competência e pelo profissionalismo. Eu estou falando desse cara aqui. Olha esse cara como ele tinha atividades bizarras. Ele era responsável por limpar e conservar as prisões. Hoje, quem é que faz isso? A polícia penal? Não, claro que não. Quem é que mora lá? Quem é que mora lá dentro da cadeia? É o preso, não é? Então quem é que tem que limpar a sujeira que ele faz? Ele mesmo. Então hoje quem limpa a cela, quem limpa o pátio, quem faz a limpeza e conservação dos estabelecimentos penais, os próprios presos que são classificados para trabalho interno de limpeza, né? Mas lá atrás o coitado do carcereiro que tinha que ficar limpando sujeira dos presos. Ter sob sua guarda e responsabilidade os presos, as chaves da cadeia, né? Chave da prisão, chave da cela e outros recintos, prestando informações quando for exigido. Tinha-se por exigência apenas a quarta série primária, tá bom? Então, esse tal do carcereiro que estava abaixo do guarda. Tinha um fiscal do guarda, tinha o guarda do presídio e tinha um abaixo do guarda do presídio que era o tal do carcereiro. É demais esse estatuto, né? Esse estatuto ele nos surpreende com tantos absurdos previstos lá na década de 70 para o cargo. Aí a gente tinha, pessoal, que lá na década de 70 não tinha ainda informática. Software avançado de informática não tinha. E então, para que você fizesse, por exemplo, um retrato falado, você ia necessitar de alguém que tivesse talento de desenho.
tá? Porque hoje em dia não precisa ter talento de desenho para fazer um retrato falado, porque você abre um software, vai colocando, vai puxando no banco de dados, olho assim, sobrancelha grossa, sobrancelha unida, sobrancelha separada, queixo largo, vai montando. Hoje é assim, lá atrás não tinha isso, então lá atrás tinha que ter alguém com dom de desenho, por isso tinha um cargo específico para fazer retrato falado e também outras atribuições como croquis de local de crime, né? Então a competência do desenhista policial, previsto no artigo 30, para fazer levantamentos e croquis, topografia de local de crime para fins aí de auxiliar a perícia, tá? Então hoje não precisa disso porque hoje tem GPS, hoje tem todo um equipamento que vai facilitar a realização de croquis por parte da perícia criminal, mas antigamente não tinha. Tinha que ter um cara lá que era primeiro grau, que tinha curso e prática de desenho para fazer esses croquis. Também nós tínhamos no artigo 31 fotógrafo policial, responsável, obviamente, pelos trabalhos fotográficos relacionados tanto à perícia quanto às investigações em local de crime, etc. Primeiro grau, prática em fotografia. O escrevente policial, esse tal desse escrevente, ele tem, pessoal, ele trouxe uma herança para toda a nossa sociedade brasileira contemporânea. Por quê? Quando você vai fazer o concurso para escrivão, fala para sua família, vou fazer concurso para escrivão. Aí os caras olham para sua cara e falam assim, vai ficar só digitando? Na novela, assiste lá a novela, quando está passando na televisão a novela está dentro de uma delegacia, o que o escrivão faz lá na novela? Fica só digitando o que o delegado está falando. Esse cara que fica só digitando não é o escrivão. Porque o escrivão, ele tem atribuições muito mais complexas do que simplesmente ficar digitando. O escrivão, ele dá todo o andamento processual no âmbito do inquérito policial, certificando as atividades cartorárias, fazendo diligências. Ele está no âmbito investigativo, ele tem atribuições muito complexas, tá? Atribuições que nenhuma delegacia de polícia anda se não tiver um bom escrivão trabalhando. Esse cara que criou-se nessa figura popular, o cara que fica só digitando, era lá o que era o escrevente policial. Esse escrevente policial é o cara que era responsável por única e exclusivamente ficar lá datilografando os documentos, exigindo-se dele o primeiro grau. Então não confunda escrivão com escrevente, tá? Hoje em dia não tem mais esse tal desse escrevente. Hoje em dia cada um digita seus próprios procedimentos. O delegado mesmo digita, faz a oitiva do investigado e ele mesmo pergunta e ele mesmo digita os procedimentos. Não existe mais o escrevente policial, que é esse que aparece na novela como se existisse até hoje um cara que fica lá na delegacia ganhando salário só para ficar digitando as coisas, né? Datilografando as coisas, beleza? Lá em 1975 também, daquelas coisas absurdas que a gente vê na lei, mas que você apertou a minha mão, você fez um combinado comigo, você disse que não ia me questionar, a gente ia estudar o que estava na literalidade e é esse o nosso objetivo. Lá em 1975, nós não tínhamos vagas de ampla concorrência para ambos os sexos, ou seja, na Polícia Civil tinha um quantitativo específico de vagas para mulher. Esse quantitativo de vagas para mulher era chamada Polícia Feminina Civil. A Polícia Feminina Civil ela tinha todas as atribuições do agente de polícia, só que ela ocupava vagas específicas desse cargo. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, quando a polícia abre 300 vagas para agente de polícia, essas 300 vagas são para homens e mulheres. Quem passar no concurso ocupa as vagas. Professor, mas se passar 300 mulheres? 300 mulheres vão tomar posse como agentes de polícia. Não tem reserva de vagas para mulheres na Polícia Civil, como acontece, por exemplo, nas instituições militares. Lá continua tendo esse quadro específico. Na Civil não tem quadro específico. Na Civil, todo mundo concorre a todos os cargos. Lá atrás, não. Lá em 1975, não. Tinha vaga só para mulheres, exigindo-se primeiro grau do tal da Polícia Feminina Civil. Bom, falei para você que esse era um conteúdo um pouco cansativo, um pouquinho chato, pesado, e ele realmente é.
mas que eu ia te dar uma ferramenta que ia facilitar demais a sua vida, e essa ferramenta vai aparecer a partir de agora na sua tela. Você vai acessar essa ferramenta, ela não te custa nada, ela é de graça, ela foi feita por mim, foi feita exclusivamente para você melhorar o seu desempenho nos seus estudos, que é o seguinte: imagina que se a gente pudesse estudar esse conteúdo chato de uma forma mais dinâmica. Foi isso que eu fiz, eu criei um jogo, é um joguinho, um quiz, sabe o que é quiz? Perguntas e respostas, onde você vai jogar lá. A atribuição tal é de quem? É do motorista policial? É do agente policial? É do escrivão de polícia? É do escrivão auxiliar? E você vai ter que ir marcando as opções e jogando. Esse joguinho ele tem, obviamente, uma inteligência artificial por trás, um algoritmo por trás dele que é bem avançado. E ele vai sempre pegando os pontos que você tem mais dificuldade. Então não é simplesmente um questionário. Ele é baseado em experiência de aprendizado. Para você acessar esse joguinho, se você tem Instagram, para você é ainda mais fácil para quem tem Instagram. É só você me seguir lá, @profmarcosfagner, estou lá no Instagram. Para quem tem Instagram, conhece bem a ferramenta, você vai na bio. O que é a bio? Biografia, é a página principal, é o perfil do professor. Lá no perfil tem um link. Você entrando nesse link, você acessa essa ferramenta 100% gratuita. Professor, não tenho Instagram, me ferrei? Não vou deixar você sem essa ferramenta. Se você não tem Instagram, basta você digitar isso que está na sua tela em qualquer navegador de computador, notebook, tablet, celular, qualquer um. Digitou isso daqui, deu Enter, você já está dentro do joguinho das atribuições. Aí é jogar esse joguinho até decorar todas as atribuições, o que não é um assunto difícil de ser feito. De novo, vou deixar na sua tela. Com isso, a gente vai para o final da apresentação do título 2, onde o artigo 34 ele dá um fechamento dizendo que para o provimento dos cargos de inspetor de polícia, escrivão auxiliar, agente de polícia, perito criminal, perito policial de local, fiscal de guarda, datiloscopista, o auxiliar do datiloscopista, o desenhista, o fotógrafo, o escrevente, a policial feminina, todos eles, além dos requisitos que a gente já havia comentado, tem que fazer prova de datilografia, conforme a Lei 3437. Daqui, você excluiu basicamente, dos cargos que a gente viu, você excluiu basicamente só o motorista policial, né? Não está aqui, o guarda de presídio não está aqui, e o carcereiro também não está aqui. O resto todo mundo tinha que fazer, então, também a prova de datilografia. Observação final, essas são atribuições básicas, perfeito? As vistas até o momento são atribuições básicas. Sendo cargos policiais, todos eles têm suas atribuições específicas, mas tem também que cumprir atribuições genéricas inerentes à atividade policial. Então, o cara ele tem uma atividade específica, por exemplo, o escrivão ele tem a atividade específica de cartório. Só que, na hora que vai fazer uma abordagem, o escrivão tem que saber fazer a abordagem, algemamento, condução de preso. Por quê? Serviço é policial. Então, além das suas atribuições básicas, eles têm também atribuições gerais próprias da natureza do serviço policial. Beleza? Com isso, a gente fecha mais um título 2, avançando na dinâmica daquele ciclo que a gente tinha lá, dos títulos, vai até o título 8, título 1 e título 2, Zé Fini. No nosso próximo encontro a gente continua o nosso estudo. Até mais!